Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está vendo esse vídeo. Começando agora essa gravação muito mais do que necessária devido a um novo conflito ou um novo problema envolvendo diretamente o Centro Acadêmico Livre de Psicologia, o CA, que, para contextualizar já de forma introdutória, diz respeito à criação ou ativação de uma atlética do curso de psicologia proposta por alunos em um determinado grupo dos estudantes de psicologia que, para surpresa de algumas pessoas que não esperavam um engajamento tão imediato, eu contabilizei aqui, estou com uma anotação, contou com o engajamento de mais de 12 pessoas em questão de 10 minutos, 15 minutos do que foi proposto. Estou gravando esse vídeo logo de imediato, devido ao surgimento desse conflito, já para contextualizar para os colegas e para aqueles que se sentem de alguma forma interessados em saber o problema, os conflitos, enfim, internos do funcionamento de uma universidade pública, de um curso de uma universidade pública, né? Mais em específico, o curso de psicologia da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, como eu já disse, foi contabilizado, para começar a contextualizar esse conflito, foi contabilizado mais de 12 pessoas. Nesse momento da gravação já deve estar sendo, esse número deve estar sendo aumentado em constância, e que contou com uma proposta muito conveniente nesse momento de preparação para o retorno de um ensino presencial que tanto almejamos, tanto queremos da universidade, né? Ensino presencial que não contou com o apoio do CALPS já há um tempo, não conta com o apoio do CALPS há um tempo, estando muito em discordância com a vontade da maioria dos estudantes, que novamente retrata um problema que eu já expus no primeiro vídeo, de uma falta de representação da maioria dos estudantes por aqueles alunos ou aqueles integrantes de um núcleo muito fechadinho do Centro Acadêmico Livre atual, gerido pela chapa Nova Harmonia, uma representação da vontade da maioria dos estudantes, né? Mas isso foi um outro assunto. Enfim, novamente esse conflito envolvendo o posicionamento do Centro Acadêmico Livre se faz presente agora em uma outra causa proposta por alguns estudantes, da criação de uma atlética do curso de psicologia. Então, tendo em vista que, por natureza, um centro acadêmico livre, uma representação decente, tem bem delimitado ou muito bem definidas suas funções necessárias e as suas funções cabíveis, se faz muito mais do que necessário o pensamento ou o planejamento de uma ativação de uma atlética do curso para cuidar daqueles assuntos que não são cabíveis ao Centro Acadêmico Livre ou que não deveriam ser responsabilidade de um Centro Acadêmico Livre, mas que, pelo posicionamento de alguns integrantes do CALPS, parece que não é bem assim, né? Pretendo contextualizar isso para vocês. Bom, assim que proposto a criação da atlética, contou com um número muito alto de pessoas em um curto espaço de tempo se solidarizando ou se voluntariando para executar essa criação, e ao mesmo tempo contou com um posicionamento muito contrário, um posicionamento um tanto quanto confuso de alguns integrantes do CALPS que propuseram
entenda, propuseram que a discussão da criação da Atlética, na verdade, fosse levada para a reunião do Centro Acadêmico Livre. Não faz sentido, né? Mas enfim, como a criação de uma Atlética vai ser planejada pelo Centro Acadêmico Livre, eu não entendo. O bom a parte boa desse conflito é que essa Atlética já está sendo, de alguma forma, motivada ou estimulada pelos próprios estudantes, a parte do Centro Acadêmico Livre, inclusive estudantes de primeiras fases do curso que, por motivações diversas, se sentiram instigados à criação de uma Atlética. Bom, para deixar um pouco claro o porquê essas práticas ou essas funções estudantis do Centro Acadêmico Livre não compreendem ou não deveriam compreender as funções de uma Atlética, eu separei aqui algumas falas dos próprios estudantes nos grupos que explicam, contextualizam muito bem essa discordância, como, por exemplo, as atividades integrativas, que dizem respeito às atividades ou às práticas de integração dos estudantes. Pode ser recreativo, pode ser práticas esportivas, isso ou aquilo, mas que são, por natureza, funções de uma atlética e não de um centro acadêmico livre. Não de um centro acadêmico livre que, por natureza, é proposto para a representação dos estudantes, do corpo docente dos estudantes de um curso, frente à instituição de ensino, nesse caso, a Universidade Federal de Santa Catarina. Enfim, e parece que o CALP prontamente se posicionou contrário, né, a essa criação. Deixar claro, novamente, gerido pela chapa Nova Harmonia, do Centro Acadêmico Livre atual, que é eleito de 1 em 1 ano. Enfim, por que agora essa grande questão deve ser, pelo menos na minha cabeça, é a grande questão e deve ser da maioria dos colegas, o porquê o Centro Acadêmico Livre se posiciona tão prontamente, de imediato, contrário à criação de uma atlética. Bom, não restam dúvidas, ou não deveriam restar dúvidas, que, infelizmente, está bem claro, né, que é devido à concentração de poder ou à concentração de condições para o Centro Acadêmico Livre atual, que, contando com a não existência de uma atlética, acaba recebendo para si muitas das funções que deveriam ser não deles, né? Não desse núcleo fechadinho, mas de instrumentos diversos, enfim. Então, nessa relação de poder, estudantes propriamente ditos e aqueles representantes dos estudantes do corpo docente, essa relação de poder está muito bem concentrada nesse núcleo. Por enquanto, esperamos que isso seja desfeito ou seja, de alguma forma, reformulado em breve, mas que, de momento, vem sendo muito concentrado nas mãos, nas responsabilidades desse centro acadêmico, que acaba, pela não existência de uma atlética, cuidando de coisas que não eram ou não deveriam ser cabíveis ao seu funcionamento. Bom, a relação de poder, ela está em toda a relação humana e ainda mais naquelas relações que são, de alguma forma, organizadas por um núcleo ou por um instrumento, um órgão, enfim. E ainda mais dentro de uma universidade pública, onde questões tão importantes e tão pontuais são dirigidas a determinados instrumentos, como, por exemplo, ao Centro Acadêmico Livre, o que é totalmente justo ou totalmente coerente, tendo em vista que precisamos sim, os estudantes precisam sim de uma representação frente à instituição de ensino, porém que funções diversas como atividades integrativas, atividades de práticas esportivas, enfim, N coisas que poderiam ser elaboradas, mas funções diversas deveriam ser cuidadas por outras
por outros instrumentos que o CALPS não parece muito confortável que isso aconteça, né? Enfim, fica meu total apoio à criação da Atlética, se de fato for acontecer. Precisam de um estatuto, precisam de uma proposta, precisam de várias coisas para que aconteça. Contem com o meu apoio. E bom, não vejo de que forma isso poderia ser maléfico ao curso. Apenas, por enquanto, o CALPS tem essa perspectiva de, enfim, conflituosa, no mínimo. Novamente, uma posição conflituosa do CALPS. É isso. Vamos ficar acompanhando, esperando o desenrolar dessa questão e com muita expectativa de que possa sim ser realizada a ativação dessa atlética, que de N formas será sim benéfico a todo o curso de psicologia. Um abraço a quem acompanhou, quem tiver alguma coisa a incrementar, ou a compartilhar, ou a comentar, enfim. Um abraço.